Olá, boa noite a todos e todas. Nós estamos esperando uns minutinhos para as pessoas chegarem, para a gente começar nosso bate-papo. Enquanto isso, a gente pode ir dando boa noite para as pessoas, né, que estão aqui envolvidas. Lívia, boa noite. Boa noite, Lisley. Tudo bom? Tudo Boa jóia. noite, Cesaro, tudo bem? Boa noite, Disney. Boa noite, Lívia. Boa noite, doutora Ana Cláudia. E boa noite, o Edilson aí também. Boa noite, doutora Ana Cláudia. Boa noite para vocês. Vamos esperar, então, os nossos espectadores, né? Sim, muita gente marcou que viria, né, participar da live hoje, então vale a pena a gente esperar uns minutinhos. Sim. Tomara que aproveitem, viu, pessoal? Eu tenho certeza, né? Porque essa temática envolve algo extremamente importante, em especial nesse momento para todos nós, né? Sim. E esse estudo, né? Esse estudo vai trazer uma área da saúde, um conhecimento que até então totalmente desconhecido. Então, essa é a importância dessa live. Eu acho que vai trazer aí um benefício muito grande para a nossa comunidade de pessoas com a síndrome de Down, né? Sim. Num momento como esse, né? Que muita dúvida, isso aí sempre é importante. Com certeza. Acho que a gente pode começar se apresentando e se autodescrevendo. Então, eu posso começar? Eu sou Lisley Sofia Nunes Dias, sou cofundadora e atual presidente da Associação Vitória Down, que fica no Espírito Santo, e também sou diretora da região Sudeste da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Para todos, que todos me vejam, né? Eu sou clara, cabelos e olhos castanhos, estou usando óculos, porque senão não vou enxergar as perguntas, então eu estou usando óculos, batom um tom rosé, uma blusa de manga curta preta, com quadriculados brancos, e brincos. Nós estamos aqui na tela com 5 janelas abertas, sendo 2 homens participantes e 3 mulheres. Temos aqui na janela o Edilson, que é o nosso intérprete. Ele é moreno, cabelos curtos, com umas entradas assim na testa, meio calvo, e está usando uma camisa de mangas curtas, com colarinho, tipo gola polo, preta. Eu vou passar então para a Lívia se apresentar e fazer a sua autodescrição. Boa noite a todos e todas, boa noite mesa, boa noite a quem nos assiste nesse momento. Eu sou Lívia Borges, assistente social, coordenadora da Associação Baiana de Síndrome de Down, Serdal, aqui em Salvador, Bahia. Atualmente na diretoria da Federação, diretoria Região Nordeste. Sou conselheira do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência aqui na Bahia e do Conselho Municipal aqui de Salvador. Esse tema para a gente é extremamente importante nessa discussão e é um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu sou branca, uso óculos, estou com fone de ouvidos, meu cabelo preto, comprido, né, moda da pandemia, esse cabelo grande assim, enfim, e estou aqui com vocês para que a gente possa falar exatamente desse estudo Covid-19 e pessoas com síndrome de Down, para que a gente possa avançar, tá? Então, assim, vamos em frente, passo agora para a doutora Ana, a nossa querida doutora Ana, que está com a gente junto aí nessa caminhada, nossa representação aqui no Brasil, dessa pesquisa, que vai se apresentar. Doutora, é com você. Opa! Agora sim, boa noite a todos. Obrigada pela audiência aí de quem nos está assistindo. Espero que todos aproveitem as informações e, se tiverem dúvidas, podem fazer, que a gente vai tentar respondê-las.
né? Eu sou pediatra, trabalho no Centro de Especialidades Pediátricas do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Sou mãe de 3 filhos, o meu mais velho também tem síndrome de Down. Sou pesquisadora também lá no hospital, coordeno o estudo de síndrome de Down e memantina, que está na sua fase final agora, e estou coordenando aqui no Brasil esse estudo colaborativo, é um estudo colaborativo internacional sobre a Covid-19 em pessoas com síndrome de Down. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, também uso óculos, assim quando preciso enxergar de perto, como a Lisley. Estou maquiada e usando uma blusa preta. Agora, Sestaro, pode pegar a bola. Bom, boa noite a todos, boa noite, doutora Ana Cláudia, boa noite, Lisley, Lívia, nosso intérprete Edilson, boa noite a Natália, que está nos bastidores aí para nos dar o apoio nessa ferramenta, e boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo, né? Eu sou Antônio Carlos Sestaro, sou advogado, sou atual presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Sou pai de 2 filhos, Rafael e Samuel. Samuel tem síndrome de Down, Samuel tem 30 anos de idade. Eu vou fazer uma breve apresentação da federação para aqueles que, porventura, não conheçam um pouco da história, e vou ser bem breve porque o tema principal nosso é o estudo. Então, a doutora Ana Cláudia que terá a oportunidade de ter um tempo aí para poder explicar bem toda essa sistemática do estudo do Covid. Bom, para mim, sempre uma honra, um orgulho muito grande falar da federação. Falar da federação é falar de 25 anos de luta na defesa dos direitos das pessoas com síndrome de Down, sempre com viés da inclusão. É falar de 20 anos no CONAD, numa cadeira das síndromes, com a postura indeclinável da garantia da inclusão em todos os espaços da sociedade, principalmente na educação, porque nós acreditamos que a educação é que mudará a sociedade. É falar de uma filiação a entidades internacionais da federação. A federação é filiada a Down Syndrome International, filiada a FIA Down, a RIADS, a REI. É falar que a federação também está no Conselho Nacional de Saúde. É falar e agradecer às 5 diretorias regionais que nós temos no Brasil. É um trabalho incansável dessa diretoria, sempre buscando essa garantia dos direitos das pessoas com síndrome de Down e, quando no CONAD, com qualquer tipo de deficiência. Falar da federação é falar de um grupo de autodefensores, jovens com síndrome de Down, que fazem um trabalho de conhecimento dos seus direitos para que eles possam exercê-los na sua plenitude. É falar e agradecer às nossas filiadas, né? Sem as nossas filiadas, a federação não teria essa força que hoje tem. E também pedir para que outras associações que ainda não estejam filiadas se filiem à federação. Juntos nós seremos mais fortes. Falar da federação é agradecer os comitês, comitê jurídico, comitê pedagógico, comitê da saúde e o comitê agora recente da empregabilidade. Então, a federação tem muita coisa para comemorar, muita coisa para agradecer. E nesse momento de pandemia, que esse é o foco dessa nossa live, a federação foi provocada, né, entre aspas, por muitos assuntos. E já desde o dia 16 de março, nós fizemos um vídeo pedindo a todas as filiadas, a todos os movimentos, que suspendessem todos os eventos que estavam previstos para o dia 21 de março, em razão da pandemia. A federação já agia no sentido do isolamento social para que pudéssemos diminuir o impacto da contaminação. Logo em seguida, já no dia 20 de março, a federação encaminhou um ofício ao ministro da Saúde, na época, o Mandetta, questionando e pedindo para que as pessoas com deficiência estivessem
no primeiro grupo de vacinação do H1N1, que não era previsto pelo Ministério da Saúde. Logo depois, no início de abril, a federação, tomando conhecimento de que no Reino Unido e alguns estados dos Estados Unidos, a possibilidade de uma pessoa com deficiência ser preterida, no caso dos respiradores, na sua dificuldade, que naquele momento era muito difícil, a federação fez uma nota, através do seu comitê jurídico, fez uma nota em defesa da vida. Chamamos a atenção de todos os governantes, todos os poderes, Ministério da Saúde, de que as pessoas com deficiência não poderiam serem preteridas do uso de respiradores simplesmente por terem deficiência. Então, essa nota técnica foi corroborada pelo CONAD e por outras organizações. E logo no início de maio, após umas lives do doutor Fábio Watanabe, doutor Marcelo Altona, nós fizemos um convite do Instituto Alana, em parceria também com o projeto Serendipidade, um hot site com perguntas e respostas. E aí a doutora Ana Cláudia Brandão, doutora Ana Paula Bombade, doutor Denis Blum tiveram uma participação ativa e muito importante. Então, várias perguntas que nos eram demandadas foram colocadas nesse hot site, com perguntas e respostas. E também incluímos lá vários documentos que já tinham sido produzidos por movimentos ligados à síndrome de Down, focado no Covid-19. Paralelo a isso, a doutora Ana Cláudia, em contato com os nossos diretores, fez a colocação do estudo. Então, esse estudo, na visão da federação, ele trará respostas, porque essa pandemia, esse vírus, ele surpreendeu o mundo, e não foi diferente a área da saúde. Então, a doutora Ana Cláudia, que aqui no Brasil coordena essa equipe, agora irá falar desse estudo, e desde já eu peço a todos que estão nos ouvindo que conversem com pessoas que conheçam, que tenham síndrome de Down, que possam, se porventura tiverem sido infectadas, que respondam ao questionário que a doutora Ana Cláudia vai falar, porque é de uma importância enorme trazer esse conhecimento para a área da saúde, para que a gente possa ter melhores informações num futuro aí, Deus queira que não seja tão perto, né, de uma nova pandemia. Doutora Ana Cláudia, agora é com a senhora. Obrigada, Sestaro. Antes de explicar o estudo, eu queria agradecer novamente, eu já agradeci vocês, mas vou agradecer em público todo o apoio que a federação está dando em relação à divulgação do estudo, em relação à logística, em ter construído, né, um e-mail específico para o estudo, que é o e-mail que a gente está enviando os links para os questionários eletrônicos. Então, eu vou explicar para vocês por que surgiu esse estudo. O Sestaro já fez uma introdução em relação de que a gente está diante de uma doença nova, né? É uma doença que tem 6 meses por esse novo vírus, e ainda a gente tem muito que conhecer sobre ela, tanto em relação à população geral, embora muito conhecimento já tenha sido produzido, nós não temos conhecimentos ainda específicos em relação à população com síndrome de Down, agora que estão sendo publicados estudos em populações específicas, né? A gente tinha conhecimento sobre a população geral, sobre os fatores de risco da população geral, por exemplo, a idade, presença de diabetes, obesidade, doenças cardíacas prévias, isso em relação à população geral. Mas qual foi a pergunta, né? Essa nova doença, a Covid-19, ela se comporta da mesma maneira na população com síndrome de Down? Essa foi a pergunta inicial que despertou
um grupo, né, de pesquisadores e de profissionais da saúde que participam de uma instituição, de uma associação chamada T21 Research Society, que congrega uma série de profissionais relacionados à síndrome de Down, sejam profissionais que cuidam assistencialmente, médicos, mas também biomédicos, pesquisadores de outras áreas, mas sempre relacionadas à síndrome de Down. E houve, inclusive, um questionamento dos familiares, né, uma apreensão em relação aos nossos filhos, os nossos parentes, os nossos pacientes, são realmente grupo de risco? Eles vão ter os mesmos sintomas, vão ter mais ou menos complicações, se comportarão igual à população geral ou não? Então, isso que demandou uma reunião, né, uma criação de uma força-tarefa para desenhar um estudo. Então, foi desenhado esse estudo possível, né, talvez não seja o desenho ideal para a gente conhecer a fundo a população com síndrome de Down afetada pela Covid, mas é um estudo que vai colaborar bastante, é um estudo possível, todo o trabalho é voluntário de todos os participantes, não existe nenhum financiamento para esse estudo, né, e daí a T21RS, como a gente abrevia essa instituição, ela criou, então, um questionário, existiram várias reuniões para a gente elaborar o questionário. Esse questionário, ele é o mesmo questionário para todos os países participantes, então foi feito um questionário padrão e todos os países participantes, cada um traduziu para a sua própria língua, né? Aqui eu tive essa função de traduzir o questionário. E aqui, como em outros países, para a gente fazer um estudo clínico, é necessário a aprovação de comitês de ética, né? Então, embora essa iniciativa tenha sido lançada no começo de abril, a gente não conseguiu lançar os questionários ou divulgar o estudo também ao mesmo tempo, por exemplo, que a Espanha, que saiu aí na frente, porque tudo foi feito lá. Nós precisamos escrever um projeto de estudo, mandar para comitê de ética, mandar para a CONEP em Brasília para ter aprovação, e no final a gente teve a aprovação no meio de maio, né? Então, a partir do meio de maio é que a gente começou a divulgar o estudo, tivemos a aprovação dos comitês de ética e informamos as famílias e os profissionais de saúde que o estudo já tinha começado. Esse estudo, ele pretende responder 3 perguntas principais, né? Se os sinais e sintomas da Covid-19 são similares nas pessoas com síndrome de Down e na população geral, se tem os mesmos sinais e sintomas. Se esses sintomas, em relação à idade, podem ser diferentes, dependendo da faixa etária, será que a criança com síndrome de Down tem o mesmo quadro clínico que os adultos ou os idosos com síndrome de Down? E também uma bastante importante, que é sobre o desfecho clínico. O que é desfecho clínico? A evolução da doença, as complicações, o percentual de hospitalização e, inclusive, a mortalidade. Então, a gente precisa saber se essa população tem desfechos diferentes da população geral. Então, essas são as principais questões levantadas, e o questionário, ele procura englobar perguntas para que a gente possa concluir e responder esses questionamentos iniciais. Então, a gente elaborou 2 questionários. Um questionário para os familiares e outro questionário para os profissionais médicos, né? Esse médico pode ser um médico que já acompanha essa pessoa com síndrome de Down, ou pode ser um médico que está cuidando naquele momento, por exemplo, no caso das pessoas que foram internadas, né? Não necessariamente precisa ser o médico da pessoa. E o familiar pode ser qualquer familiar, ou mesmo algum cuidador, às vezes não é o familiar, mas essa pessoa adulta geralmente pode ter um outro tipo de moradia, e o cuidador que tem informações sobre essa pessoa também pode responder os questionários. Os questionários são bem parecidos, somente o questionário para o médico, ele é um pouco mais completo no sentido de ter mais perguntas sobre as condições clínicas
dos pacientes, coisa que podia dificultar um pouco os familiares em responder. Existe a possibilidade também de, quando o familiar responde o questionário, lá no final, existe a possibilidade de você fornecer o seu e-mail, caso você queira, se é o familiar respondendo, você pode fornecer o seu e-mail, caso você queira que o médico do seu familiar responda ao questionário também. E, da mesma maneira, ao final do questionário para o médico, se ele quiser e se ele tiver informação do familiar, ele pode fornecer o próprio e-mail, e daí ele vai receber um e-mail automático que vai fornecer o link para o familiar. Então, o familiar pode adicionar o médico e o médico pode adicionar o familiar. Não é necessário que para a mesma pessoa tenha respondido o questionário pelo familiar e para o médico. Isso não tem necessidade, né? E mesmo também respondendo o questionário, existem questões que a família ou o médico não tem informação, não é obrigatório responder todas as perguntas. Obviamente que quanto mais completo o questionário estiver, mais informações a gente tem. Mas você pode pular e é possível avançar no questionário até o final, mesmo não respondendo algumas questões. E uma coisa importante, quem é que pode participar? Então, qual que é o nosso critério de inclusão, né? Pode participar todo familiar ou cuidador, ou todo médico que tiver um familiar ou um paciente com síndrome de Down, com sintomas associados à Covid-19, ou que foram testados positivo para o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. Então, não há necessidade de ter exame realizado e teste positivo. Basta ter os sintomas que foram considerados sintomas da Covid-19. Geralmente tem um parente que foi testado positivo, né? O que a gente tem visto é que muitas vezes a pessoa com síndrome de Down não foi testada, mas teve um parente testado, um pai, a mãe ou uma tia, uma pessoa mais íntima da família testada positiva e ela evoluiu com sintomas. Nesse caso, pode preencher o questionário. E também as pessoas que foram testadas positivas, mesmo que não tiveram sintomas nenhum, porque a gente também tem casos de pessoas com síndrome de Down testadas positivas e que foram assintomáticas, né? Então, nesse caso, também podem preencher os questionários. E temos pessoas que, além dos sintomas, têm o teste positivo. Então, tem o conjunto completo. Então, existem essas possibilidades de participação. Que mais? Esses pacientes não necessariamente precisam ter sido internados, pode ser pacientes que ficaram em casa, que ficaram bem, ou que foram hospitalizados, aí qualquer pessoa entra nesse critério de sintoma ou teste positivo. Acho que é para essa explicação inicial. Doutora, Ok. Só pode ir, Lívia, pode ir. Vou colocar aqui para a doutora só um questionamento. Então, assim, essa pesquisa, para que ela possa ser desenvolvida, esse estudo, é a partir da resposta desses questionários, né? Então, assim, a importância de responder esses questionários é que vai ser base para que tenhamos também a resposta àquelas primeiras perguntas que a senhora fez, não é isso? Exatamente. É super importante o engajamento das famílias e dos profissionais de saúde. A gente precisa desse compromisso para que a gente possa responder a essas questões, porque é de interesse do profissional de saúde, obviamente que é, mas é do interesse também nosso, né, nós familiares e as pessoas que estão assistindo aqui, que têm familiares com síndrome de Down, que a gente tem essas respostas, né, porque causa uma certa angústia, às vezes, uma certa ansiedade nas famílias, não que, se a gente concluir, por exemplo, que o risco é bem parecido, que você não deva tomar precauções. Todo mundo, as orientações de precauções são para todos, né? Independente de ter ou não síndrome de Down. Mas pode ser que existam algumas peculiaridades em termos de prevenção, em termos de tratamento, em termos de evolução, que sejam diferentes e que isso vai nos trazer resposta justamente para a gente elaborar condutas que cuidem melhor
melhor das pessoas, das crianças, dos adolescentes e dos adultos com síndrome de Down. A gente vai sair do campo das suposições e tentar entrar no campo de realmente concluir baseado em dados robustos, né? Informações de casos reais. Eu queria aproveitar essa grande audiência que a gente está tendo, né? Nós temos várias pessoas nos acompanhando pelo Facebook e pedir para as famílias que realmente se engajem nessa pesquisa, né? Que participem desse estudo, que preencham esse questionário. E para os médicos também que estão nos assistindo, é muito importante, né, doutora Ana Cláudia, que eles comentem e que divulguem o estudo, porque é um estudo importante para toda a população das seus familiares. Então, agora a gente vai partir para um bate-papo bem informal. Nós vamos fazer algumas perguntas para a doutora Ana Cláudia, e perguntas que foram nos enviadas, né? Nós já abrimos essas perguntas no nosso Instagram, e as pessoas foram encaminhando as perguntas, e também eu quero lembrar que essa live vai ficar gravada no Facebook, então a qualquer momento as pessoas podem rever, podem encaminhar para os seus contatos, né? E podem interagir também com a gente pelo chat, né? As pessoas podem encaminhar perguntas também, que a gente vai responder a todas, se a gente conseguir, senão a gente se compromete a responder posteriormente. Então, assim, para começar, Lívia, você quer fazer a primeira pergunta? Na verdade, assim, já trazendo um pouco do que está no chat, porque, assim, casa com esse momento dos questionários, tá? Que é uma pergunta de uma queridíssima fonoaudióloga que eu identifiquei aqui de Salvador, que ela pergunta se só o médico pode responder o questionário, ou se um outro profissional de saúde que acompanha essa criança pode preencher esse questionário, tá? Então, assim, é essa a pergunta para que a gente possa fazer agora. Se esse profissional tem as informações necessárias, ele acredita ter as informações necessárias, ele pode preencher o questionário, porque assim, como que preenche esse questionário, né? Como é que a pessoa chega ao questionário? Acho que melhor a gente começar por aí. Para ter acesso ao questionário, as pessoas precisam enviar um e-mail, para esse e-mail exclusivo que a gente fez para o estudo, que está aqui na tela, né? covid19@federacaldown.org.br. Esse é o e-mail exclusivo para o estudo. Então, quando o familiar, ou quando o médico ou profissional da saúde envia esse e-mail, a gente está pedindo que se identifique como sou familiar ou sou profissional da saúde, porque se for familiar, a gente envia o link para o questionário do familiar. Se for profissional da saúde, a gente envia o link para o profissional da saúde, que a gente chamou de médico, que é um questionário um pouco mais completo sobre as questões clínicas das pessoas, tá? Quando você envia o e-mail, na resposta vai um texto explicativo sobre o estudo e o link para o questionário eletrônico. Então, quando você clica no link, o que vai aparecer? A primeira coisa, quando você clica no link, vai aparecer, você vai escolher a língua do questionário que você vai responder. Obviamente, no nosso caso, você vai escolher a língua portuguesa. Uma vez que você escolhe a língua portuguesa, a primeira página que aparece do questionário é o termo de consentimento, que no Brasil é obrigatório a gente ter um termo de consentimento para participar de estudos clínicos. Houveram outros países que não precisaram desse instrumento, mas aqui a gente precisa. Então, tem o termo de consentimento, a pessoa lê o termo de consentimento, e lá no final tem uma frase assim: ao clicar em enviar, você concorda em participar desse estudo. Então, você clica no enviar, que na verdade está submit em inglês, porque o questionário, todos os dados vão para uma plataforma onde está armazenados os dados numa universidade americana. Então, tem
termos que a gente não tem possibilidade de traduzir. Então, ao apertar lá o enviar, que é o submit, você concorda em participar, e daí vem o questionário numa sequência, tá? E daí vai ter perguntas de idade, sexo, questões clínicas, comorbidades, uma série de perguntas que os familiares e os médicos vão responder. São cerca de 30 perguntas, aproximadamente. O do médico tem um pouquinho mais de 30, mas são perguntas rápidas, você não precisa escrever texto, é só clicar em respostas previamente já elaboradas, né? Então, é só fazer os cliques. Deve demorar aproximadamente 20 minutos, entre 15 e 20 minutos, para responder o questionário, tá? Então, é bem fácil, doutora Ana Cláudia, de responder. É fácil. É fácil, a pessoa não tem que escrever muito, ela vai clicando, é fácil, rápido. Eu acho que o que tem que escrever... Isso não seria um problema. Isso, o que tem que escrever é, por exemplo, a idade em anos, tem uma pergunta sobre o país onde vive, porque isso é importante para a gente localizar. Então, lá na base de dados, eles conseguem localizar a região através dessa pergunta sobre o país e cidade, porque depois, quando se tiver uma avaliação por país, a gente consegue recuperar os casos de cada país, senão fica tudo misturado, né? Então, é possível, sim, um outro profissional da saúde responder, desde que ele tenha as informações necessárias pedidas no questionário. Ok, então, assim, entre essas outras perguntas que foram feitas, né, uma das coisas é a importância de se esses dados serão expostos ou não, né? Claro que a gente entende que é importante que a senhora responda isso para se saber se esses dados serão expostos ou não. Foi uma das perguntas que chegou para a gente. Sim, isso é super importante, Lívia. Na verdade, em todo estudo clínico, a questão da privacidade e da confidencialidade é extremamente importante e é uma questão que o pesquisador tem que garantir para os participantes. Então, embora esse estudo seja um estudo que a gente fala que são dados anonimizados, então, o que quer dizer isso? Em nenhum momento você precisa se identificar. Então, a partir do momento que a pessoa responde o questionário, a gente não tem mais como saber quem foi que respondeu, né? Não tem como identificar a pessoa que respondeu, e também não tem como identificar a pessoa com síndrome de Down, o paciente que teve sintomas ou testou positivo, porque não existe nenhum dado pessoal no sentido de nome, endereço, qualquer tipo de registro ou documento. A gente simplesmente pede sexo, idade e país onde vive, cidade onde vive, e daí o resto são informações sobre a saúde e sobre o quadro que aconteceu. Então, nós não conseguimos identificar nada. E, embora seja esse tipo de estudo, com esses dados anônimos, a Conep, por exemplo, ela nos pede que, apesar disso, a gente ainda garanta toda a confidencialidade e privacidade aos participantes, que é uma questão muito importante nos estudos clínicos. Então, as pessoas não serão expostas, o que a gente vai divulgar são as informações ali contidas, mas que não identificam nem o respondedor do questionário e nem a pessoa com síndrome de Down, que foi o objeto ali das respostas. Perfeito. Seguindo essa linha, e aí passo para a Lisley a próxima pergunta, só retomando para que a gente encaixe num dos comentários aqui, alguém falou sobre uma criança que veio a óbito e se estaria enquadrada nessa pesquisa. Tem uma pergunta aqui feita no chat, que aconteceu isso ontem, e se esse caso estaria enquadrado na pesquisa, se a pesquisa também entraria com pessoas que tiveram esse desfecho. Sim, a gente espera acompanhar e ter informações sobre os mais diversos desfechos, inclusive esses desfechos catastróficos
que é a morte de uma criança, de uma pessoa, qualquer que seja, né, independente de ter ou não síndrome de Down. Mas é importante também que a gente tenha esse tipo de informação, porque talvez com esse tipo de informação desses casos mais graves, que evoluíram com complicações, a gente possa também responder a essas. É importante também ter essa informação para a gente responder essas questões iniciais. O que pode ter determinado essa evolução? Será que foram comorbidades? Então, é importante que mesmo as pessoas com síndrome de Down que tenham tido complicações e desfechos desfavoráveis, é importante também, se a família puder, a gente entende, né, toda a situação difícil, mas se a família puder colaborar ou pedir para o médico que cuidou, enviar esse e-mail para que ele tenha acesso ao link com o questionário do médico, vai colaborar demais com esse estudo. Pois é, como a gente vem falando, é tudo muito novo, né, doutora Ana Cláudia? Então, tudo importa nesse momento, né? Qualquer informação nesse momento é importante e vai contribuir com o estudo. Então, mais uma vez, eu reforço a necessidade das famílias, com todo o respeito, claro, né, a esses casos em que houve perda da criança ou da pessoa com síndrome de Down, mas podendo responder esse questionário e contribuir com esse estudo vai ser muito importante. Nós temos uma previsão, doutora Ana Cláudia, de quando a gente vai ter algum resultado dessa pesquisa? Tem uma previsão de tempo, né? Porque esse também é um fator que está todo mundo ansioso, né? Em quanto tempo a gente vai ter alguma resposta? Na verdade, a gente tem a intenção de coletar dados de 500 a 1.000 pessoas. Essa é a nossa intenção. Obviamente, esse tempo vai depender do andamento da pandemia, mas também vai depender da colaboração dos participantes, né? Obviamente, quanto mais famílias e profissionais de saúde engajarem nesse estudo e responderem aos questionários, mais rápido a gente vai atingir esse número, que é um número que a gente acredita ser significante para a gente poder fazer análise e tentar responder a essas questões. A gente calculou mais ou menos que esse estudo pode ter a duração de 2 anos. Só que a gente vai demorar tudo isso para saber? Não, a gente não vai demorar tudo isso, porque periodicamente a gente vai divulgar resultados preliminares. Então, até vou falar aqui no final, eu vou falar esse primeiro resultado preliminar que a gente tem, porque nós já temos 316 questionários respondidos no mundo, né? Então, esse é um compromisso que essa força-tarefa tem com as famílias, de que, embora o estudo continue em andamento, periodicamente a gente vai fazer reforço na divulgação para as famílias lembrarem, né, os novos casos aparecendo para preencherem os questionários e até a gente atingir entre 500 e 1.000 para a gente fazer uma análise estatística mais robusta para que possa responder essas nossas perguntas. É importante, doutora, um questionamento que vem aqui, que em relação ao questionário ainda, que alguém fala assim, né, que esse questionário, ele prevê que os usuários tenham acesso à internet e que tenham uma conta de e-mail para participar. No caso, existe uma previsão de um viés de recrutamento e se tem como alcançar pessoas que não tenham esse instrumento para utilização, casos de pessoas de maior vulnerabilidade social? Infelizmente, a gente tem esse viés realmente, porque em termos operacionais, essa foi a maneira que a gente conseguiu para que esse estudo chegasse às famílias. A gente sabe que muitas famílias não têm acesso à internet, não têm uma conta de e-mail, né? Então, por isso que é importante tanto o engajamento do profissional médico, né? Porque para essas famílias
mesmo que não foram internadas, se houve a suspeita, se for um pediatra lá do consultório ou do posto de saúde, da unidade básica de saúde, de algum ambulatório, se ele atendeu essa criança, essa pessoa com síndrome, eu falo sempre criança porque eu sou pediatra, mas a pessoa com síndrome de Down de qualquer idade, mesmo a família sendo uma família de condição mais vulnerável, que não tem esse tipo de acesso à tecnologia ou à conta de e-mail, que esse profissional se responsabilize, né, por nos dar essa informação. Como eu falei, não é necessário família e profissional responderem sobre a mesma pessoa, basta uma delas responder, né? Então, é um viés realmente, então vai ser respondido, vai ter acesso a essas informações só aquelas pessoas que têm a conta de e-mail, têm acesso a um computador, a um celular, mas infelizmente foi o tipo de logística que a gente conseguiu fazer o estudo. Então, doutora, com essa sua fala, vem para a gente a importância e a responsabilidade de cada um de nós que tem esse acesso, poder efetivamente estimular aos médicos poderem responder, aos profissionais de saúde, aqueles que tiverem contato com pessoas com síndrome de Down que tenham positivado, né? Então, assim, esse nosso movimento, e aí que a gente vê o quanto a federação está envolvida nesse processo de chamar a todos essa responsabilidade. Independente de termos alguém com síndrome de Down na nossa família, mas se estamos envolvidos em fazer parte desse processo, a gente possa divulgar, sim, esse estudo, a gente possa caminhar com ele no sentido de ir passando em grupos. Às vezes nós temos amigos que são médicos, às vezes temos amigos que são profissionais de saúde, outras famílias, que elas possam estar nos apoiando e apoiando a esse estudo para essa resposta, né? Porque, assim, só com esse questionário a gente vai conseguir ter esse respaldo de banco de dados, não é isso? Exatamente, e às vezes as famílias conhecem uma outra família que tem acesso a um computador, que tem uma conta de e-mail, então necessariamente não precisa ser a conta de e-mail da família, mas que esse e-mail chegue, né, a gente consiga responder fornecendo o link do questionário, e essa família ali conhecida nessa sua rede, né, a gente... todo mundo, né, a gente espera que as famílias tenham a sua rede de apoio, ela possa ajudar que essa informação chegue ao grupo da Força Tarefa. É isso aí. Então, doutora Ana Cláudia, eu tenho visto, eu estou vendo aqui pelo chat, que existem associações, representantes de associações de todo o Brasil com a gente, estão acompanhando, e uma alternativa também bem viável seria as associações locais, né, contribuírem com essas famílias nesse sentido, né, de auxiliarem as famílias que não têm o e-mail, que não têm o endereço, para preencherem, e eu pediria até, porque tem gente de todo o país, eu agradeço muito vocês estarem aqui com a gente, e faço esse convite, né, para que as associações todas se envolvam e permitam que essas famílias todas tenham acesso a esse questionário. Uma opção... Só um minutinho. Eu queria falar o seguinte, essa colocação que vocês estão fazendo, a federação vai encaminhar aos secretários de saúde dos estados a divulgação desse estudo e a importância da participação da área da saúde dos estados também nesse estudo, nesse levantamento. Então, a hora que a federação encaminhar às secretarias de saúde dos estados, com certeza os profissionais da saúde vão ter mais conhecimento, além das próprias mídias que a gente está usando, para que esse estudo possa realmente ser efetivado com uma consciência de todos os envolvidos, tá bom? Exatamente, era exatamente isso que eu ia falar, Sestaro. Inclusive, as associações entrar em contato com essas suas secretarias de saúde municipais ou estaduais, né, dependendo ali da comunidade, para que exista uma troca, né, e a Secretaria da Saúde, ela pode comunicar às associadas, né, e as associadas procurarem ali a família na sua comunidade. A gente está chegando, gente, a 40 minutos de live, a gente tem uma perspectiva desse bate-papo chegar
a 1 hora, né? Tem uma pergunta que eu acho super importante deixar claro aqui, doutora. Assim, aliás, deixa eu fazer só um comentário antes. Em relação às associações, assim, através dos conselhos de direito de cada local, né? Os conselhos municipais, estaduais, acredito que seja uma força grande essa busca dos conselhos, solicitar aos conselhos apoio, para que os conselhos levem às suas secretarias, né, essa solicitação de apoio também. Mas aqui ficou uma dúvida, 2 pessoas perguntaram e seria importante reiterar. Para responder o questionário, é necessário que a pessoa tenha o COVID positivo, não é isso? Porque perguntaram aqui se poderia ser suspeito ou não. Sim, não é necessário ter testado positivo. Então, o critério de inclusão é pessoa com síndrome de Down, de qualquer idade, com sintomas de COVID, tá? Ou pessoas com síndrome de Down testadas positivas com ou sem sintomas. Porque o testado positivo pode ser assintomático, o testado positivo pode ter sintomas. E também as pessoas podem ter sintomas, mas ainda não tiveram acesso aos exames. Essas pessoas também podem participar, também queremos as informações dessas pessoas também. Ok. Outra coisa importante aqui na pergunta nesse e-mail, somente as questões do estudo para responder o questionário, ou teria como entrar nele para tirar dúvidas? Isso foi uma das perguntas que surgiu aqui. Seria importante a senhora mesmo reafirmar. A gente não consegue fazer um tira-dúvida nesse e-mail, né? Esse e-mail é exclusivo para o familiar ou profissional da saúde ter acesso ao questionário. Então, esse e-mail é exclusivo para as pessoas que vão participar, né? Seja familiar cuidador, seja médico com questionário do médico. Algumas dúvidas e respostas no site da federação já consta lá no hot site, viu, Lívia? Então, as pessoas podem acessar o site da federação, tem lá várias perguntas com várias respostas, inclusive recomendações que mapeiam desde a infância até a vida adulta, o envelhecimento das pessoas com síndrome de Down e a seu comportamento em relação ao Covid-19, tá? Exatamente, o hot site, ele compreende desde as questões de transmissão, de risco, de orientações em relação a faço ou não faço terapia, e se eu preciso sair, em relação aos idosos. Então, tem uma gama de informações importantes, tanto para as famílias que têm filhos pequenos, adolescentes, ou adultos e idosos, compreende todas as faixas etárias e as informações estão atualizadas, foram basicamente escritas pelo Fábio Atanabe, que é pediatra, e o Marcelo Altona, que é geriatra, então é uma fonte de informação importante que as famílias podem consultar sempre que tiverem dúvidas. Essas eram 2 perguntas aqui que a gente que vem bem nessa linha, né? A transmissão do coronavírus acontece da mesma forma para as pessoas com síndrome de Down? E quais são as melhores formas de evitar o contágio? A gente podia falar rapidamente, né, doutora, pelo horário, e assim, com mais detalhes no hot site. Exatamente, o hot site responde exatamente essas questões, né, as vias de transmissão são as mesmas, basicamente via respiratória, né, gotículas através da tosse, da fala, dos espirros, mas também o vírus também está em algumas superfícies que podem ficar contaminadas e você pode se infectar através dessas superfícies. E a questão da prevenção é a mesma para todas as pessoas, né? Então, a questão de fazer a higiene adequada das mãos, os 20 segundos com água e sabão, se não tiver água e sabão, álcool em gel ou álcool 70%, né? Evitar tocar o rosto, a boca, os olhos, higienizar os alimentos, principalmente quando vem de fora de casa, as compras, uso de máscaras caso tenham que sair de casa,
praticar o distanciamento social, isso é muito importante, acabou de sair uma meta-análise em relação a essas orientações de prevenção, e o distanciamento social realmente, comprovadamente, é eficaz, né? Com 1 metro já é eficaz, mas com 2 metros é mais eficaz ainda em relação à diminuição da transmissibilidade. O que acontece, se a gente tiver uma peculiaridade nessa questão da transmissão e prevenção para as pessoas com síndrome de Down, é às vezes a dificuldade na compreensão do cumprimento dessas regras. Então, isso pode fazer com que essas pessoas sejam mais vulneráveis, assim como outras pessoas com deficiência também, né? Por exemplo, cegos que usam muito o tato, então tem mais possibilidade de pegar em superfícies contaminadas, outras pessoas com deficiência que precisam sempre da ajuda de um terceiro, né, de uma outra pessoa, então tem contato maior com outras pessoas, isso faz com que a pessoa seja mais vulnerável. Então, existem peculiaridades aí na questão da deficiência intelectual, se essa pessoa tem alguma dificuldade no entendimento, na compreensão dessas orientações, então as famílias realmente precisam reforçar as orientações, conversar, explicar o que está acontecendo, explicar o motivo de tudo isso que está acontecendo, por que eu estou pedindo para você lavar a mão toda hora, para você usar máscara, para você não abraçar o teu amigo, para você não abraçar aquele, sei lá, o porteiro do prédio que você sempre chega, cumprimenta com um abraço, agora não é para abraçar, e por que não é para abraçar? Então, as famílias precisam muito reforçar essas orientações para minimizar a possibilidade dessas pessoas serem infectadas. Essa colocação, eu vou só complementar, ontem ainda comentei sobre isso, que eu já conversei com várias famílias, é importante que as famílias observem bem seus filhos também, que muitos podem ter dificuldade de expressar alguma coisa que está ou não está sentindo. Então, tem famílias que já relataram que o filho começa a ficar mais cansado e a família tem que estar muito atenta, porque às vezes a criança não sabe dizer o porquê que ela está ficando mais cansada. Então, famílias já relataram que perceberam, por exemplo, que a criança começou a ficar mais tempo deitada. Então, a observação também das famílias é importante para que elas possam perceber alterações do comportamento dos seus filhos em algum sintoma relacionado ao Covid-19. Sim. E dentro dessa mesma linha, uma pergunta que chegou até a gente foi assim, doutora, como identificar o cansaço respiratório, mesmo com oxigenação normal e criança ativa? Na verdade, a gente pode até ter um desconforto respiratório leve que ainda não tenha acometido o nível, né, de oxigênio no sangue, que é o que ela falou aí, a oxigenação ou a saturação de oxigênio, e a criança, se for uma criança, ela pode não tá febril, não tá com desconforto importante, ela vai manter a atividade, mas o importante é mesmo com saturação boa, oxigênio 95, 96, 98, que é uma saturação normal, ela observe o padrão respiratório, né? Então, se está fazendo esforço, se está usando uma musculatura que a gente chama acessória para respirar, então você vê aquele tórax ou o abdômen que faz movimento mais rápido, às vezes afunda aqui a fúrcula, quando você tem fúrcula, esse buraquinho que a gente tem aqui no pescoço, quando você faz um esforço maior, ela fica mais afundadinha. Nas crianças também pode usar a musculatura aqui do nariz, então as narinas abrem um pouquinho quando está fazendo maior esforço. Então existem sinais clínicos que você consegue detectar se existe um desconforto respiratório. Perfeito. E assim, para a gente seguir, Lisla, e para o finalmente do fechamento, tem uma pergunta básica que acho que poderia ser importante aqui a gente responder, porque a gente tem visto isso constantemente e nos chegou. Deve-se tomar a vacina da gripe? As crianças com síndrome de Down? Sim, com S maiúsculo, I maiúsculo e M maiúsculo. Sim, principalmente, assim, a vacina da gripe, ela é indicada para todas as pessoas com síndrome de Down, independente da idade, né? Isso é importante deixar claro, as pessoas com síndrome de Down estão
no grupo de pessoas que podem ter acesso à vacina todo ano, durante toda a vida. Então, é muito importante que tomem. Principalmente nessa época onde a gente tem Covid-19 e influenza, né? Então, se você está protegido contra a influenza e você tem um quadro respiratório, o que o médico vai pensar? Bom, provavelmente não é influenza, porque a vacina tem um percentual razoável de proteção. Então, a gente já vai partir para outras possibilidades. Se a pessoa não está vacinada, sempre existe a possibilidade também de ter influenza. E uma coisa importante, você pode ter influenza e Covid-19 ao mesmo tempo, né? Então, você pode agravar o seu quadro por falta de vacinação. Uma questão importante, principalmente nas crianças internadas, a gente tem visto a possibilidade de co-infecção. Então, tem Covid e tem mais vírus social respiratório, ou tem um metapneumovírus, ou tem um outro tipo de vírus. Isso tem sido comum, inclusive o influenza. Então, a indicação é que realmente todos se vacinem para se proteger contra o vírus da gripe, que é o vírus da influenza. Bem, em função do nosso horário, nós temos 2 perguntas mais, e aí a gente encerra, nós não vamos conseguir mais responder. Doutora Ana Cláudia, voltando à questão da pesquisa, conta para a gente quais os dados a gente já tem levantados no Brasil. Sim, né, sobre isso. Eu não iria embora sem falar isso. Não querendo saber, né? Então, assim, eu pessoalmente não tenho acesso às respostas dos questionários, ou todas as respostas. Então, em relação aos dados do Brasil, por exemplo, eu não tenho dados das comorbidades de todos, mas dá para a gente ter um panorama geral dos e-mails que nos foram enviados e dos links que a gente enviou para essas pessoas. Então, até agora, a gente tem 28 questionários respondidos do Brasil, né? Sendo 16 respondidos por familiares e 12 respondidos por médicos, tá? Desses 16 respondidos por familiares, 12 foram sobre crianças, respondidos sobre crianças, e 4 adultos, tá? Dessas 12 crianças, 11, então a grande maioria, teve sintomas leves ou foram assintomáticos. É um dado importante. Parece que as crianças com síndrome de Down têm se comportado como as crianças em geral, certo? E uma dessas crianças teve uma internação por sintomas respiratórios, mas não foi um quadro grave, tá? Dos 4 adultos de questionários respondidos por familiares, a gente teve 3 internações em adultos, 54 anos, 20 anos e 30 anos, 2 em UTI, tá? E um dos adultos, que na verdade era uma pessoa de 18 anos, que teve sintomas leves e não foi internada. Então, isso dos questionários respondidos pelos familiares. Dos questionários respondidos por médicos, que foram 12, a gente teve 11 crianças. Dessas 11 crianças, 7 tiveram quadros leves e 3 precisaram ser internadas. Aliás, 8 quadros leves e 3 precisaram ser internadas. Das 3 internadas, a gente teve um bebê de 5 meses que tinha cardiopatia, mas evoluiu com quadro respiratório, precisou ir para a UTI, mas sem ventilação mecânica, teve alta e evoluiu muito bem. Um outro garoto de 12 anos, que não tinha nenhuma comorbidade, mas que fez um quadro respiratório mais grave, precisou de UTI, precisou ventilação mecânica, teve várias complicações, mas já esteve alta e já está em casa. E uma outra criança menor que internou com quadro respiratório não grave.
tá? E o outro questionário respondido por um médico foi um só de adulto, que foi uma mulher adulta de 54 anos, que tinha comorbidades de diabetes, insuficiência renal crônica, que teve uma internação bem prolongada, mas mais relacionada a esses problemas de saúde dela, principalmente a insuficiência respiratória, insuficiência renal crônica, que ela ficou aguardando para ter um serviço de diálise, do que propriamente da Covid-19. Então, aqui já dá para a gente ter uma ideia de que os adultos internam mais e têm mais complicações, e que as crianças têm mais quadros leves e geralmente não internam. A gente tem 28 só casos, então é muito pouco, né? Não ajuda a gente concluir, mas é a tendência do que a gente tem aqui, que a gente viu no Brasil. Pela mídia, a gente tem conversado isso, né, Lívia e Lisley, a gente tem visto na mídia quadros de crianças que evoluíram mais graves, como essa que foi falada aqui, essa recente que aconteceu no Espírito Santo, mas a gente não tem nenhum questionário respondido que teve o desfecho de morte, seja em criança ou seja em adulto aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, tá? Então, isso é o que a gente tem aqui, que eu consegui pegar essas informações para a gente ter uma ideia do que tem acontecido aqui, desses casos que foram respondidos. Ok, então, para finalizar, doutora Ana Cláudia, as pessoas com síndrome de Down, afinal, fazem parte do grupo de risco ou não, né? Essa é a grande questão que as famílias encaminharam para a gente. Eu vou aproveitar nessa resposta e falar dos resultados preliminares que a gente tem do estudo internacional, tá? Na verdade, a síndrome de Down consta na lista do Ministério da Saúde como uma condição que traz maior risco, né? Sabidamente, a gente sabe que pessoas com síndrome de Down têm mais chance de ter gravidade, infecções respiratórias, né? Algumas cursam com alterações imunes, mas também não são todas, né? Existem pessoas que não tomaram nunca um antibiótico na vida, então não dá para você falar que essa pessoa tem questões imunes no sentido da imunodeficiência, porque a gente também tem outras questões imunes na síndrome de Down, como a autoimunidade, né? Doenças autoimunes que também são mais comuns. Mas quando eu estou falando de defeito imunológico, pensando em imunodeficiência, que isso possa fazer a pessoa mais vulnerável às infecções, é um espectro, na verdade, né? A gente tem pessoas mais suscetíveis às infecções e temos pessoas também que resolvem muito bem os seus quadros virais, os seus quadros bacterianos, sem complicar e sem evoluir para internação ou qualquer outra complicação mais grave. Então, não dá para afirmar, mas pelo que a gente viu aqui de resultado no Brasil, em relação à Covid, parece que os adultos realmente têm uma maior chance de evoluir com internação e quadros mais graves. E isso que a gente viu aqui nesses resultados coletados, mais ou menos, aí do Brasil, a gente tem também no estudo que a gente, no estudo colaborativo aqui internacional. Então, como eu falei no início, no estudo internacional, a gente teve 316 questionários respondidos, tá? Tem uma divisão aqui, só por curiosidade, por país. Então, a Espanha compreendeu quase 40% desses questionários, dando um pouco mais de 120 questionários, 120 pessoas. No Reino Unido, um pouquinho mais de 60, Estados Unidos 56, lembrando que Estados Unidos é o campeão, né, dos casos de Covid no mundo, né? A França 12%, 38 casos. O Brasil, né, na época que fizeram esse resultado, essa análise preliminar, o Brasil tinha 16 questionários respondidos, que foi no final na última semana de maio, e outros países 19. Né? Então, aqui, nessa análise, o Brasil contribuiu com 16 questionários. Em relação a quem respondeu aos questionários,
os familiares, né, os questionários respondidos por familiares, a maioria deles responderam sobre pessoas mais jovens. Então, as famílias geralmente responderam sobre pessoas até 29 anos, enquanto que os médicos responderam mais para os adultos, né? Então, pode ser também porque em alguns países as crianças e os adolescentes vivem mais com a família e às vezes os adultos já vivem em residenciais afastados das famílias ou aquelas moradias em grupo com algum apoio, né, que é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. Aliás, essa situação de como mora a pessoa com deficiência, aqui particularmente a pessoa com síndrome de Down, também tem importância. Ontem mesmo eu li uma matéria dos Estados Unidos dizendo que as pessoas com deficiência intelectual e autismo que moram em residenciais e que moram em group homes, que eles falam em moradias em grupo com algum apoio, tem uma chance muito maior de ser infectada, uma chance muito maior de ser internada e evoluir com complicação, inclusive de maior mortalidade. Por isso que foi uma pergunta, e quem respondeu o questionário vai ver que tem uma pergunta da situação de moradia, porque quem mora com a família parece que tem uma maior proteção, né? Vamos dizer assim. Então, aqui nos questionários respondidos pelas famílias, 80% de seus familiares moravam com eles mesmos, moravam na casa com a família. Já no questionário respondido pelos médicos, pelo menos 50%, e provavelmente é porque eles estavam falando de adultos, então metade moravam nesses residenciais, principalmente nos residenciais e alguns nessas moradias em grupo com algum suporte, né? Sinais e sintomas da COVID na síndrome de Down. O que foi encontrado? Que são absolutamente similares ao da população geral, né? Então, a maioria dos sintomas são febre, tosse e algum desconforto respiratório, sendo que o desconforto respiratório está associado com maior taxa de hospitalização, tá? Os sintomas mais comuns desses pacientes hospitalizados foram os mesmos, febre, tosse e dificuldade respiratória, mas também tivemos diarreia, dor de garganta e sintomas nasais, do tipo obstrução nasal e coriza, num percentual menor, mas esses 3 sintomas, diarreia, dor de garganta e sintomas nasais, eles acontecem em maior percentual do que na população geral. Fui clara aí? Então, assim, febre, tosse e desconforto respiratório continuam sendo os principais. Sintomas abdominais, tipo diarreia, dor de garganta e coriza e obstrução nasal, acontecem em menor número, mas muito mais do que na população geral, tá? Uma outra pergunta, os sintomas nos mais jovens são iguais aos sintomas dos mais velhos? O que foi observado? Que os mais jovens têm mais sintomas nasais e dor de garganta e mais sintomas abdominais. Então, náusea, vômito e diarreia. Então, as crianças e os mais jovens têm mais esse tipo de sintoma geral, né? E em relação aos desfechos, aquilo que eu falei, o que é desfecho? A evolução, complicação, mortalidade. Então, o que aconteceu sobre alguns desfechos? Em termos de mortalidade, homens morreram mais do que mulheres. Isso é igual à população geral. Nos estudos de população geral, a mortalidade no sexo masculino também é maior em relação ao sexo feminino. E uma coisa interessante, que eu acho que é a grande informação, é que o grupo de risco para os desfechos mais graves, ele é cerca de 20 anos, mas acontece 20 anos antes do que na população geral. Então, se na população geral a gente está considerando a idade de 60 anos ou mais, o grupo de risco, no grupo para as pessoas com síndrome de Down, esse grupo, ele diminui 20 anos. Então, pessoas com síndrome de Down de 40 anos ou mais tem maior chance de hospitalização e de desfechos desfavoráveis, né? Complicação, ventilação mecânica e até mortalidade.
Por enquanto, a gente não tem dados em relação a comorbidades, ainda eles não divulgaram nenhum dado em relação a quantos dessa população, né, desses 316, tinham cardiopatias, ou alguma doença pulmonar crônica, ou obesidade, ou diabetes. Para não dizer que não saiu nenhum estudo ainda em síndrome de Down, a semana passada foi publicado um estudo de um centro em Nova York, de um hospital que chama Mount Sinai. Eles tiveram um pouco mais de 4 mil, deixa eu pegar aqui, porque eu não tenho os números. Eles tiveram cerca de 4 mil internações por Covid, 4.600 pacientes por Covid internado num determinado período, e desses 4.600, eles tiveram 6 pacientes com síndrome de Down, todos adultos, né? E eles observaram que existe, em relação, né, à população geral, existe um risco muito maior de hospitalização de pacientes adultos com síndrome de Down, e a presença do diabetes tipo 2 foi um fator agravante do risco, né? Tanto para a mortalidade como para quadros mais graves. Então, esse foi, por enquanto, foi o único que eu tenho conhecimento de publicação, né, específica em relação à síndrome de Down e à Covid-19. Provavelmente agora a gente vai ver um pouco mais desses estudos em crianças ou em adultos, porque estão acumulando esses dados, né, estudando, fazendo análise para poder publicar. Aqui em São Paulo mesmo, nos hospitais que eu tenho conhecimento, foram muito poucas as internações de crianças com síndrome de Down. Falo crianças porque é o meu mundo, né, da pediatria, mas aqui mesmo tem um hospital pediátrico muito grande que atende bastante criança. Eles tiveram cerca de 70 crianças com Covid-19, dessas 70, aproximadamente 13 foram internadas, e nenhuma com síndrome de Down. Tem outro hospital público que é referência para casos mais graves, teve uma só lactente com síndrome de Down que internou e que evoluiu bem, e ele tá dentro dentro desses 28 casos do Brasil. Então, acho que a mensagem é que, por enquanto, né, pelas informações que a gente tem até agora, parece que as crianças têm uma evolução muito semelhante às outras crianças sem síndrome de Down, em termos de menor gravidade, assintomáticos, quadros leves, e os adultos com esse risco maior, mesmo sendo mais jovem, então a partir dos 40 anos, tendo uma possibilidade aí de evoluir com sintomas mais graves e internação. Doutora Ana Cláudia, então, resumindo, só o fato de ter a síndrome de Down não os coloca na situação de risco, né? Pelo que a gente entendeu, as comorbidades, sim, né? O fato da dificuldade de compreenderem as regras para não se contagiarem, né? E também, como o Cestário bem lembrou, a questão da possibilidade de não verbalizar, não saber expressar os sintomas, né? Então, são 3 situações que a gente tem que estar bem atento e que pode significar mais risco. Generalizar que o fato de só ter síndrome de Down não seria um risco. Pelo menos nas crianças, não parece. Nos adultos, mesmo adultos sem comorbidades, parece que a partir dos 40 anos, realmente tem um risco maior, mesmo sem comorbidades. Então, acho que a atenção maior, por enquanto, é realmente para os adultos, um pouco mais velhos, porque também tem, por serem mais velhos, claro que vão ter possibilidade de ter mais comorbidades, mas mesmo que não tiverem, tem a questão também do sistema imune, da senescência precoce, né, desse sistema imune, e que pode ter relação, né, pode ser o fator aí que faz com que eles tenham quadros mais sintomáticos e mais graves já nessa idade mais precoce, aí, comparando com a população geral.
Bem, a conversa está uma delícia, a gente já passou muito de 1 hora, se deixar a gente embala, né? Ô, Liso, mas infelizmente... Diga, eu sei que você está com essa tarefa de encerrar aí, mas eu vou só fazer uma última pergunta, doutora, porque assim, é interessante que veio aqui 2 pessoas já fizeram esse questionamento, se esses dados, doutora, ficarão expostos para que se possa pesquisar, né? Se tem algum lugar onde possa se acompanhar essa pesquisa, esse levantamento, porque como a senhora disse inicialmente, né, possivelmente são 2 anos para fechar isso, mas vai tendo respostas ao longo desse período. Porque, assim, o que eu entendi é que esse estudo vai nos dar essa resposta final que todo mundo está querendo, né? Mas, assim, já 2 pessoas perguntam aqui, tem como algum lugar que possa se ver onde esses dados possam estar evoluindo? Por enquanto, ainda não tem. Mas, assim, a informação que eu tenho lá da Força Tarefa e do Alberto, que é o meu parceiro no estudo da memantina, que é membro da Força Tarefa, efetivamente, quem participa das reuniões, a T21 Research Society, ela já tem um site, mas ela vai criar, eu não entendi, se uma aba específica dentro do site da T21RS, ou se ela vai criar um site específico para divulgar esses resultados, tá? Esses resultados, esses preliminares que eu já falei, eu já recebi em forma de gráfico, em forma para ser apresentado, que provavelmente é o que vai ser divulgado no site da T21 Research Society, provavelmente divulgado em inglês. Eu me comprometi com o Alberto em fazer slides e fazer os gráficos e traduzir para o português, e ele se comprometeu a divulgar no mesmo site o que eu fizer em português para a nossa população poder ter acesso. Então, eu não sei se vai ter em outras línguas, mas em inglês e português eu garanto que vai ter. Perfeito. Pode, quem sabe, até depois a gente colocar no site da federação, né, necessário, para a gente poder... Né? Isso. Mas, gente, eu vou ter que encerrar mesmo, então eu quero agradecer muito essa parceira de sempre, né, doutora Ana Cláudia Brandão, ao Edilson, que esteve aqui com a gente até agora, né, fazendo a interpretação em Libras, Lívia, e vou passar para o Sestaro para ele finalizar. Pode ser, Sestaro? Pode ser. Primeiro, querido Sestaro, para você encerrar, fazer o fechamento, eu queria só dizer a vocês aqui a alegria de estar aqui com vocês e dizer aqui que os nossos companheiros de acompanhamento estão pedindo que a live vá até meia-noite. A gente fica. O papo tá bom. E a gente fica, não perde não que a gente fica. Então, assim, só para que o Sestaro possa encerrar efetivamente a nossa live, a gratidão de estar junto com vocês nessa força-tarefa, junto com vocês nessa luta de estar sempre buscando respostas e informações com maior brevidade, né? Tivemos vários queridos nos acompanhando aqui, os nossos diretores, Vera, Vicente, Omar, também estavam juntos aqui. Eu não vou citar o restante, porque a gente vai faltar outras pessoas, mas, assim, sim, gratidão a cada um de vocês que está de mãos dadas. A gente sabe o quanto estamos nos encontrando, conversando, fazendo reunião, grupos no WhatsApp para definições específicas, e o que a gente puder fazer, a gente vai estar junto, porque é importante nesse momento essa vontade de fazer acontecer. Tranquilidade, paz, respostas positivas é o que a gente quer, mas atenção sempre, né? Um abraço e boa noite a vocês. Obrigada. Obrigada, Lívia. Vamos testar? Pronto, companheiro. Bom, primeiro quero agradecer a doutora Ana Cláudia Brandão, né, pela explicação. Agradecer o Edilson, agradecer a nossa diretora Lisley, diretora Lívia, e dizer, doutora Ana Cláudia, que a federação se sente honrada em ter essa parceria com a doutora e o Hospital Albert Einstein, nesse estudo tão importante para a comunidade das pessoas com síndrome de Down. As dúvidas que surgiram nessa pandemia vêm para nós, com esse estudo, as buscas das respostas. Então, o que eu peço aqui encarecidamente a todos que estão assistindo, que sejam multiplicadores dessa live, para que a gente possa ter uma resposta efetiva dos questionários.
O nosso e-mail para o acesso ao questionário é o covid19@federaçãodown.org.br, e lá no site da federação, federaçãodown.org.br, tem lá o hot site com várias informações também sobre o Covid-19. Então, dizer que a federação se sente honrada em fazer parte dessa história, desse estudo, né, que é uma honra para a gente, e que nós vamos, sim, em busca dos secretários de saúde para poder divulgar esse estudo, e com todas as nossas filiadas, nós temos a certeza que vamos trazer respostas à área da saúde para que vocês, que são da área da saúde, encontrem bons caminhos que, numa próxima situação, as pessoas com síndrome de Down tenham uma questão preventiva melhor, uma questão que possam evitar que elas sejam contaminadas ou que tenham complicações se contaminadas forem. Então, muito obrigado por essa parceria, agradeço a todos que nos acompanharam até agora, foi 1h20 de live, né? Mas é um tema importantíssimo por esse momento, e que a gente tem certeza que vai passar, e que a gente vai superar, trazendo essas informações que a gente tem certeza que o estudo vai nos dar as respostas. Muito obrigado a todos, boa noite, doutora Ana Cláudia, boa noite, Lisley, boa noite, Lívia, boa noite, Wilson, e boa noite, Natália, que está nos bastidores. Isso. Doutora Ana Cláudia, quer se despedir? Eu quero agradecer novamente essa possibilidade da parceria, dessa divulgação, e reiterar as palavras do Sestaro no sentido de pedir realmente que as famílias se engajem, que os profissionais de saúde se engajem, que é muito importante para a gente ter respostas a essas perguntas, mas baseado realmente em informações reais, né, e que a gente possa analisar e dar respostas às famílias e às comunidades. Boa noite para todos e agradeço aí a audiência de quem teve a paciência de nos escutar. Nós, então, encerramos agradecendo a todos e todas que estiveram aqui, né, até agora, e desejamos que todos fiquem bem e que tudo isso vá passar, né, e que a gente saia, assim, fortalecidos e com mais informações e informações úteis para que os nossos filhos fiquem melhores, né, daqui para frente, aí, com mais conhecimento e uma conduta já mais definida de atendimento. Então, boa noite a todos e todas, muito obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.